Olá, sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa de coaching. E hoje, o tema que eu quero conversar com vocês é quais são, os serviços mais lucrativos e mais fáceis de vender para a empresa. E por que eu quero conversar sobre isso, Sobre quais são os serviços mais lucrativos e fáceis de vender para as empresas. Porque essa é uma das grandes dores dos coaches, Como é que eu faço para entrar nas empresas? Nós temos conversado, ao longo aí das semanas, dos meses, E se você não assistiu, todas as lives estão lá no YouTube, Nós temos conversado sobre o que você precisa, realmente, antes de ir para campo e depois que você vai para campo, Mas hoje eu gostaria de focar aqui com vocês, então, em quais são estes serviços, Quais são os serviços mais lucrativos e mais fáceis de vender para empresas, Tem uma questão aqui que você precisa entender. As empresas compram com muito mais facilidade aquilo que já faz parte do seu repertório, Do que eles já estão acostumados, Que já fazem parte da sua cultura, do seu linguajar. E exatamente por isso, mas este é apenas um dos motivos, que uma das grandes portas de entradas e um dos produtos mais fáceis e mais lucrativos de serem vendidos para as empresas são treinamentos. Só que aqui, sempre que eu falo isso, eu tenho que esclarecer, porque muitos coaches, não gostam, quando se fala em treinamentos, mas é porque não conhecem a metodologia vivencial. E hoje as empresas não contratam mais treinamentos teóricos, até contratam para questões operacionais técnicas, certo? Para mudança de comportamento, desenvolvimento de competências, As empresas já se deram conta que treinamentos teóricos não funcionam. Receita de bolo não funciona. Por quê? Porque os líderes, e esta é uma questão, A maioria dos líderes, eles até sabem, Mas não praticam. E não praticam porque não se convenceram, não acreditam, que aquilo seja importante. Então, um dos serviços mais fáceis de serem vendidos e com maior lucratividade são os trabalhos de grupo. Só que trabalhos de grupo nós temos o quê? Nós temos coaching de grupo e nós temos treinamentos e workshops dentro da metodologia vivencial, que é o que hoje se sabe que dá mais resultados em termos de mudança comportamental, certo? Mas entre coaching de grupo e treinamento vivencial, o que as empresas mais contratam, é mais fácil delas contratarem, são treinamentos e workshops. Por quê? Por alguns motivos que eu quero te explicar agora. Primeiro, treinamentos e workshops já fazem parte do linguajar das empresas, Já fazem parte da cultura das empresas. Todas as empresas sabem que precisam fazer treinamentos, Muitas não usam uma metodologia efetiva, mas elas sabem que treinar, desenvolver seus líderes e equipes é fundamental, Então, este é o primeiro motivo pelo qual treinamentos e workshops são mais fáceis de serem vendidos e são mais lucrativos, Porque realmente já faz parte, é muito mais fácil você vender algo que já está no escopo da empresa, que já é familiar para a empresa, do que vender o que para ela ainda é muito novo, ou o que ela ainda não conhece. E aqui tem uma máxima da área de vendas, que eu gosto muito e acho que a gente tem que entender isso, que é: seja igual o suficiente para ser confundido e diferente o suficiente para ser contratado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você deve sim, falar o linguajar das empresas, e treinamentos e workshops é algo conhecido para elas, é familiar, já faz parte da sua cultura, mas seja diferente o suficiente para ser contratado. E como é que você se diferencia? Através da metodologia vivencial, certo? As empresas
também não querem mais treinamentos teóricos, porque elas sabem que isso não funciona. Muitas já investiram muito dinheiro e tempo com treinamentos vivenciais, não tiveram resultados. Treinamentos teóricos. Treinamentos teóricos, eles funcionam muito bem para questões técnicas operacionais, para questões de comportamento não funcionam. E é aí que entra a metodologia vivencial, né? E aqui você precisa entender uma coisa, né? Se você fica meio assim quando eu falo que treinamento, né, é um dos trabalhos que o coach precisa dominar, precisa ter, porque ele é um dos mais fáceis de serem vendidos para as empresas, né? E com uma alta lucratividade. Você precisa entender que a metodologia vivencial, ela é uma das bases teóricas do coaching de grupo. O coaching de grupo buscou na metodologia vivencial, né, a sua base teórica para formatar a metodologia de coaching de grupo, certo? Então, trabalhar com treinamentos vivenciais é realizar coaching, sim, entendendo que coaching aqui, né, da forma que nós trabalhamos é todo o processo de desenvolvimento que nós realizamos, né? Que leva a empresa, os grupos, né, para uma melhoria, no caso de empresas de performance, ok? E eu falei para vocês, né, essa máxima, né, da área de vendas e que realmente eu gosto muito, que é isso. Seja igual o suficiente para ser confundido, mas diferente o suficiente para ser contratado. E nós nos diferenciamos pela metodologia vivencial, certo? E aqui tem um outro ponto que eu queria trabalhar hoje com vocês, né? Então, qual é, né, retomando o objetivo desta live, né, que é mostrar para vocês qual é o produto, né, mais fácil de ser vendido e com alta lucratividade para as empresas. São treinamentos e workshops. Só que aqui você precisa entender algumas coisas em termos de diferenciais também. Primeiro, né, um grande diferencial é trabalhe dentro da metodologia vivencial, certo? A metodologia vivencial, ela gera grandes resultados, mas você precisa entender que trabalhar com a metodologia vivencial não é apenas aplicar uma dinâmica, é saber fazer o processo vivencial de aprendizagem, que é a construção do conhecimento a partir da vivência dos participantes, né? E aqui tem uma outra questão em termos de diferenciais que você precisa pensar, né? E que você precisa ter esta clareza. Workshops, né? São trabalhos de 4 horas, certo? E aqui você precisa entender que workshops, eles não desenvolvem competências, certo? Por quê? Porque em 4 horas não é possível desenvolver uma competência, é muito pouco tempo, certo? O que um workshop faz? Um workshop, ele amplia o nível de consciência em relação a determinado tema, competência. É o primeiro passo, certo? Mas você não pode parar nos workshops, né? Porque workshop, vamos imaginar, você vai fazer um workshop, né, de feedback. Esse é um tema extremamente solicitado pelas empresas, né? Você vai fazer um trabalho, um workshop de feedback dentro da metodologia vivencial. Qual é o resultado deste trabalho, né? Qual é a grande entrega de um workshop? É a ampliação da consciência dos participantes do grupo, da necessidade de desenvolver aquela competência, certo? Presta atenção nisso que eu estou te explicando, sabe por quê? Porque aqui é um erro que muitos coaches cometem, né? E acabam se queimando no mercado. Por quê? Porque acabam prometendo o que não é possível, certo? Se você promete que dentro de um workshop, né, você vai desenvolver uma competência, é bem provável que você não faça essa entrega. Porque 4 horas não dá tempo de desenvolver uma competência, ok? Então, vamos lá, falando de workshops e treinamentos, então, que é, né, o serviço mais fácil de ser vendido, pelo que eu já expliquei, né? Nós temos depois os workshops, os treinamentos, porque isso você tem que entender também, né? Você precisa ter uma esteira de serviços, porque em algumas empresas, dependendo do nível, né, do momento de compra dela,
você já vai entrar com a formação de 80 horas. Dependendo da empresa, você vai entrar com um workshop. Só que o objetivo é que você venda o workshop e depois do workshop você já venda treinamentos maiores. Para agora sim, com o diagnóstico já deste grupo que você vai ter, porque você fez um workshop, você possa mostrar para a empresa a necessidade da continuidade. E se você fizer uma bela reunião de feedback, eu garanto para vocês que as empresas compram a continuidade, né? Porque aqui tem uma questão bem importante. É muito natural, é muito normal, né? As empresas nos pedirem, né, que trabalhe 10 competências, 5 competências em 4 horas. Né? Isso é muito comum de acontecer, por quê? Primeiro, porque as empresas não têm um conhecimento técnico, né, sobre desenvolvimento. Segundo, que elas querem resultado para ontem. Né? Só que quem tem que posicioná-las somos nós somos os técnicos, nós somos os especialistas. Esses dias eu tive uma pergunta de uma coach, né, uma colocação de uma coach, que ela me disse assim: Liana, as empresas, né, eu fui para uma reunião de feedback, né, ela me passou uma mensagem me contando e pedindo uma orientação. Ela disse, eu fui numa reunião com uma empresa, né, e essa empresa, né, ela quer porque quer resultado, assim, ela me bombardeou, né, de perguntas porque ela quer resultado. Só que ela quer um trabalho de 4 horas. E aí eu disse, não veja isso como problema. Primeiro, né, ela querer resultados, isso não é exceção, isso é regra, certo? Nenhuma empresa contrata nenhum processo de desenvolvimento, seja ele qual for, se não for para ter resultados, certo? Então, a primeira coisa é você tem que saber falar de resultados. Segundo, quando a empresa diz assim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero o outro, né? E as empresas geralmente são muito incisivas nesse sentido, né? E elas te dizem, mas eu quero um trabalho de 4 horas, de 8 horas, ela está te dando um grande gancho da venda, né? Porque aí você vai entrar com a sua argumentação técnica. Aí você vai mostrar para ela que perfeito, ela está certíssima de querer resultados, né? Só que tem um ponto que ela precisa avaliar. E muitas empresas, as médias e as grandes, nos dizem assim, porque eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz o outro e não tive resultado. E muitos coaches se assustam com isso. Você não tem que se assustar, esse é o seu grande gancho de venda. Ela está te dando numa bandeja de prata os argumentos para você vender para ela. Tanto a metodologia, quanto o escopo do projeto, o tempo do treinamento, certo? Porque quando ela te diz isso, e muitas dizem, né? Eu já fiz A, B, C e D e não tive resultado. Em vez de você se assustar com esta colocação da empresa, olhe por outro viés. Esse é o seu grande argumento de venda, de você dizer para ela, perfeito, e eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Só deixa eu te explicar por que você não teve resultado. E aí você vai explicar para ela, você não teve resultado, e aí você já vai ter investigado, claro, né? Você vai dizer para ela que talvez esta metodologia que vocês estavam usando não era a que gerasse melhores resultados. E segundo, processos de mudanças não acontecem em 4 horas. Então, se você continuar fazendo trabalhos de 4 horas, você não vai ter esse resultado que você deseja. E aí você vai falar do resultado que ela te disse. Essa é a grande sacada. Não se assuste quando a empresa te diz, eu já fiz 1000 coisas, não tive resultado e agora eu quero resultado para ontem, né? Você vai explicar para ela que é exatamente por isso que ela não teve resultado até hoje, né? Primeiro, talvez a metodologia que ela estivesse usando não fosse a metodologia mais efetiva. E segundo, né? Um processo de mudança, e principalmente mudança comportamental, não se dá da noite para o dia. Né? E aí eu costumo dizer, né? Eu digo, pensa em vocês, né? Quando você tem que realizar uma mudança, ela acontece do dia para a noite? Claro que não. Mudança é um processo.
né? E você realmente não teve resultado até hoje exatamente por isso, porque você fica fazendo trabalhos de 4 horas, 8 horas. O que você precisa é fazer um trabalho efetivo, porque senão é colocar dinheiro fora. Eu digo isso para as empresas. Eu literalmente digo exatamente isso que eu estou falando para vocês. Eu digo, olha, porque tem alguns trabalhos que de verdade, dentro do seu objetivo, e aí eu puxo pelo objetivo da empresa, certo? É colocar dinheiro fora que não vai gerar resultado sustentado. Pode até gerar um primeiro movimento, mas que não se sustenta. E vocês sabem disso. Isso é argumentação técnica. Quando eu falo de argumentação técnica, é isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo e vocês ficarem explicando metodologia, falando de ferramentas, porque isso não conecta em nada com a empresa. Mas sim é poder falar para ela que um processo de mudança de comportamento é uma mudança, é um processo que não ocorre do dia para a noite. Outra, né? É um processo que requer sim investimento, mas que o resultado ela sabe que vale a pena, né? E aí eu digo para a empresa, quando se perde hoje pela inefetividade dos seus líderes, das suas equipes? Isto é argumentação técnica, certo? Então, eu sempre brinco, né, com os nossos mentorados. Eu digo assim, olha, agradeça, né? Eu brinco, erga as mãos do céu e agradeça quando a empresa te diz, desenvolvimento não funciona. Eu já fiz 1.500 coisas e não deu resultado. Porque ela está te dando de bandeja, né? Todos os argumentos para você vender para ela, tanto a metodologia quanto o escopo, a extensão do projeto, né? Uma das grandes demandas das médias e grandes empresas, as médias e grandes empresas, como eu disse para vocês, elas já investem, né? Elas já têm, já faz parte da sua história, do seu escopo, do seu dia a dia, investir em desenvolvimento. Não é a realidade das micro e pequenas, certo? Eu tenho conversado com vocês sobre as diferenças, né? De uma e de outro tipo de empresa. Quero falar com vocês sobre as médias e grandes empresas. Médias e grandes empresas, elas já faz parte do seu orçamento para desenvolvimento, né? Porque elas sabem que é desse jeito que as coisas funcionam, que elas precisam, né? Eu já expliquei aqui que as empresas elas têm um ciclo, né? Num primeiro momento, o grande investimento delas é em estruturação. O segundo grande movimento delas é em tecnologia, em processos. E o terceiro grande movimento delas é no desenvolvimento de pessoas, porque elas se dão conta que não vão conseguir alavancar agora se não investirem nas pessoas. Por quê? Porque não, os processos já estão redondos, né? Ela já tem tecnologia e muitas vezes mesmo assim ela não chegou onde ela quer chegar. E não chegou onde ela quer chegar, porque não adianta você ter processo, você ter tecnologias, se você não tem pessoas qualificadas e capacitadas para aproveitarem estes processos e essa tecnologia, certo? Então, muitas empresas, né, elas vêm, as médias e grandes, já com uma demanda na linha assim. Ah, eu já fiz, eu estou fazendo, mas eu não estou tendo resultado, e aí é o gancho que eu falei para vocês, né? Mas muitas empresas, médias e grandes empresas, já estão no momento que realmente elas precisam dar um outro passo. Elas já estão no momento de compra que oferecer um trabalho de 16 horas para esta empresa já não vai gerar resultados. E aí, o que nós precisamos? Entrar com projetos mais robustos, né? Um dos meus projetos que mais me diferenciou no mercado quando eu fui para médias e grandes empresas, porque como eu comento aqui com vocês, né? Eu comecei com pequenas e micros e logo na sequência eu evoluí para médias e grandes, né? Quando eu fui para médias e grandes, eu me dei conta de que realmente os trabalhos que eu realizava, por mais que eles fossem extremamente consistentes, né? Tinha empresas que já estavam no momento de compra muito mais elevado, que aqueles trabalhos não gerariam o resultado necessário. Porque isso é um outro ponto importante. O resultado que a gente vai gerar, né?
tem muito a ver com qual é o momento de desenvolvimento da empresa, certo? Às vezes, um treinamento de 24 horas, ele gera excelentes resultados dentro da metodologia vivencial, certo? Como, às vezes, um workshop de 4 horas já faz uma grande mudança naquela empresa que nunca fez nada, certo? Um treinamento de 24 horas gera grandes mudanças naquela empresa que está começando seu processo de desenvolvimento. Mas você vai se deparar, se você quer atuar com médias e grandes empresas, você vai se deparar com empresas que já fizeram também muitos processos efetivos, mas que agora precisam dar um outro passo, né? E quando eu, comecei a alavancar para as médias e grandes empresas, eu me dei conta disso, né? Que às vezes com os treinamentos de 24 horas que eu tinha, que eram excelentes e geravam muitos resultados, né? Para aquelas empresas já de médias e grandes, né? Para muitas delas já não satisfazia mais, já não gerava o mesmo resultado. Por quê? Porque elas já precisavam de um trabalho mais robusto, mais consistente, de uma mudança mais profunda. E foi exatamente aí que eu tive a grande sacada, isso há uns bons anos atrás, né? De que realmente tinha muitas empresas que eu precisava ter um escopo muito mais robusto de desenvolvimento. Principalmente quando a queixa da empresa era muito de que ela vinha numa cultura, num funcionamento que era perfeito, mas que agora, para o próximo nível que ela deseja ou que ela precisa ir, aquela cultura, aquele jeito de funcionar já não vai sustentar o crescimento que elas precisam. Ou estamos com muitas dificuldades. E tudo que nós fizemos até aqui nos ajudou, mas agora não está nos ajudando mais. Foi aí que eu tive a grande sacada que realmente eu precisava ter também treinamentos muito mais robustos. E foi aí que eu formatei o que eu chamo de formação de 80 horas. Realmente é um treinamento vivencial de 80 horas, né? E por que eu chamo de formação? Isso é uma pergunta que muitos me fazem, né? Me dizem assim, tá, mas então é só para líderes que estão iniciando? Não é, né? Eu hoje, em todos os meus projetos, dentro das médias e grandes empresas, eu trabalho com a formação de 80 horas, né? Geralmente, tirando o nível diretivo, todos os demais níveis passam por esta formação, né? E o nome formação é porque a base, né, o grande objetivo é que o grupo possa rever e mudar a sua postura e a sua cultura de liderança, né? E por isso que eu chamo de formação, né? E esta foi o grande serviço, o grande produto que me diferenciou no mercado como uma grande especialista. Foi um dos principais produtos, né, que me propiciou a gerar grandes faturamentos e grandes projetos dentro das empresas, né? E gerar grandes resultados para as empresas, né? Por quê? Porque pensem no seguinte, né? Você trabalhar 80 horas com um grupo, né? Isso significa você trabalhar 6 meses com um grupo, num processo de desenvolvimento e acompanhamento. Não tem como não gerar resultados. Realmente não tem como não gerar resultados, se você trabalha, claro, da forma certa. Então, eu brinco que a formação de 80 horas é a minha grande menina dos olhos, né? Não se tem no mercado uma formação, né, com esta profundidade, com este escopo, né? E aqui tem uma questão interessante. Muitos coaches, muitas empresas dizem assim para mim, Liana, eu quero fazer a formação de 80 horas, mas nós queremos fazer um intensivão, porque nós precisamos de mudança para ontem. Normal, certo? Uma coisa que eu sempre brinco com as empresas, né, é assim, eu digo, perfeito, né? Querer a mudança rápida, né, esse é um desejo super legítimo, né? Só que vamos lá, há quantos anos a empresa de vocês existe? Essa é uma pergunta que eu faço. Vou chutar baixo aí, certo? Para ela já estar em média e grande empresa há uns 10 anos, 15 anos. Tem empresas que têm 60 anos.
Eu digo, vamos combinar que o que vocês construíram em 10, 15, 60 anos, nós não mudamos em uma semana. Vocês devem concordar comigo, né? O que é construído, nós estamos falando aqui de uma mudança de cultura. E mudança de cultura, né? Ela não acontece de um dia para a noite. Pensa no seguinte, faz 30 anos, né? Que essa cultura é sustentada. Nós não mudamos. Eu estaria sendo desonesta com vocês se eu dissesse que em 6 meses essa cultura vai estar transformada. Eu garanto para vocês que em 6 meses nós vamos ter dado os belos passos, certo? E vamos sim estar construindo essa nova mudança, né? Essa nova cultura que vocês precisam para esse seu resultado, para isso que você deseja, certo? Então, foi exatamente esta. Eu ia contar o seguinte: muitas empresas dizem para mim, Liana, eu tenho muita pressa. Dá para fazer esta formação em 2 imersões de uma semana? Eu junto todos os nossos líderes, né? E fazemos 2 imersões de 5 dias cada. Eu digo, não, não é possível. Por quê? Porque mudança é um processo que precisa ser, o líder precisa ser trabalhado, ele precisa ir para a prática, ele precisa experimentar, ele precisa acertar, ele precisa errar, ele precisa voltar. É como se a gente subisse uma escada, certo? Então, esta formação, ela tem toda uma estrutura, né, tecnicamente pensada, que garante o resultado, né, que realmente garante o resultado. E eu sempre falei muito dessa formação de 80 horas, porque ela é realmente minha menina dos olhos, né? Minha menina dos olhos em que sentido? Eu amo fazer ela. Até hoje eu faço, né? E foi realmente o trabalho que me diferenciou no mercado, que nós não temos no mercado, certo? Um trabalho vivencial dentro deste escopo, com este objetivo, né? De 80 horas e que gere tantos resultados, né? Os nossos mentorados, os nossos alunos, né, fazia um tempo que vinham me pedindo, né? Eu já abri algumas turmas, né, mas poucas. Hoje nós devemos ter aí, no máximo, uns 40 coaches formados dentro, né, da formação, capacitados, habilitados para fazer esta formação. E fazia mais de ano, né, que eu não abri esta formação, porque eu realmente já tinha decidido que eu não iria mais abrir esta formação. Por quê? Né? Porque essa é uma formação, como eu disse para vocês, é a minha menina dos olhos. E tem uma outra questão, né? Esta não é uma formação para todos os profissionais, não. Essa é uma formação para profissionais que realmente estão dispostos a estudar, aprofundar, são sérios, né? Por quê? Você trabalhar 4 horas, 16 horas, 24 horas com grupo é uma coisa. Você trabalhar 80 horas com grupo é outra coisa completamente diferente. Eu brinco, né? Que tem que ter bala na agulha, né? Se você realmente não estiver disposto, né, a estudar, aprofundar, este não é um trabalho que você está capacitado para fazer, né? E também eu acompanho muito, né? Eu dou um acompanhamento muito forte nessa formação. Então, eu tinha resolvido que eu não, porque comercialmente, para mim, né, não é uma formação que valesse a pena, né, eu estar disponibilizando ela. Mas, enfim, de tantos meus alunos solicitarem, eu estou abrindo a última turma, né? Eu não vou mais ensinar a formação 80 horas, né? E eu não vou mais ensinar exatamente por isso, né? Porque comercialmente falando, para mim, não vale a pena, né? Porque é uma formação extensa, onde eu dou muito acompanhamento, né? Não vale a pena comercialmente para mim, entendam isso, certo? Eu, como Liana profissional que vou dentro das empresas, ela é, sem dúvida alguma, uma das fontes de maior faturamento que eu tenho, né? Dentro dos meus escopos de projeto, né? Mas, enfim, eu decidi, já fazia mais de um ano, eu já tinha decidido que eu não iria mais abrir a formação, eu não iria mais ensinar esta formação, né? Mas de tantos nossos alunos, nossos mentorados solicitarem, eu resolvi abrir a última turma. Então, a última turma, ela está aberta, né? As inscrições vão somente até amanhã, certo?
Depois disso, eu não abrirei mais esta formação. Então, se você realmente deseja ter uma formação, um treinamento vivencial de 8 horas que muda a cultura, que realmente desenvolve, né, e sustenta uma nova cultura, essa é uma formação para você, certo? Mas lembrando, né, essa é uma formação extremamente diferenciada, dentro da metodologia vivencial. É um projeto que você vai vender para a empresa, né? Você não vai vender para pequenas empresas, você vai vender para médias e grandes empresas, mas é que tem uma questão legal. Essa é uma formação que funciona muito bem para você fazer ela aberta. Então, se você atende micro e pequenas empresas, porque aqui tem uma outra questão interessante, e eu fiz muito no início. Quando você atende micro e pequenas empresas, às vezes você não tem número suficiente de líderes para realizar um treinamento em company, ainda mais um treinamento de 80 horas, né? É inviável em muitas vezes, tanto pelo número de pessoas que você tem, número de líderes, quanto pelo valor financeiro mesmo, né? Micro e pequenas empresas tendem a não ter número suficiente de líderes e nem este valor de investimento para fazer em company. Só que se você aqui já trabalha com micro e pequenas empresas, eu tenho certeza que você se dá conta do seguinte: eu preciso desenvolver esses líderes, né? E eles também precisam fazer construções de conhecimento, né? Um coaching de grupo aqui não é o que eles precisam. E aí, qual é a grande sacada? Esta é uma formação que eu fiz por muitos anos, ela aberta, aonde vinham os meus clientes, né, das micro e pequenas empresas, os líderes, né? E quando a gente faz essa formação aberta, né, você vai vir líderes tanto de micro, pequenas, como médias e grandes empresas. Muitas médias e grandes empresas enviavam lá 2, 3 líderes para fazer a formação aberta, para conhecer o trabalho. E depois eles levavam em company para trabalhar todo o restante dos seus líderes, né? E todos os meus clientes das micro e pequenas empresas, eu levava eles para esta formação aberta, né? Porque era a possibilidade deles terem um trabalho extremamente robusto de desenvolvimento de uma forma que fosse acessível para a empresa. Então, essa é uma formação que ela é extremamente interessante, tanto para você que trabalha com micro e pequenas, como com médias e grandes empresas. Se o seu foco é médias e grandes empresas, ter um trabalho robusto na sua esteira é fundamental. Deixa eu aproveitar e responder aqui a pergunta do Gilberto. O que eu quero... Ele pergunta, né? O que você quer dizer com robusto? Robusto, que eu quero dizer é, Gilberto, nessa formação de 80 horas, você trabalha todas as competências de base, né, dos líderes. Então, todo o escopo principal, inicial, você trabalha com muita profundidade e num espaço de tempo que você consegue sustentar essas mudanças. Isso é robusto, né? É grande, tem corpo, né? Você trabalhar 80 horas com um grupo precisa ser um trabalho extremamente robusto, certo? É nesse sentido. Legal, Gilson dizendo, que bom, cheguei a tempo. Perfeito. Deixa eu ver se vocês têm mais alguma pergunta aqui. A Graça dizendo, sou sua aluna e suas formações me ajudaram muito, legal. Perfeito, então vamos lá para a gente fechar aí, já estamos, né, no nosso tempo. Então, se você quer ter, né, a oportunidade de ter esta formação, né, e este grande serviço extremamente diferenciado na sua esteira, a chance é agora, né? As inscrições encerram amanhã. O link está lá na bio, né? Então você aprende, deixa eu falar um pouquinho da formação, né? Você aprende, essa formação eu já apliquei ela centenas de vezes, certo? Então, quem é meu aluno já sabe. Você tem todo o passo a passo, você tem tudo. Só que esta formação, como ela é de 80 horas, tem uma questão bem interessante, né? Você também desenvolve a sua liderança. E também desenvolve o seu aporte teórico, o seu aprofundamento teórico sobre liderança. Por quê? Né?
Por quê? Para você trabalhar com um grupo 80 horas, desenvolver as competências de liderança, você precisa dominar esses assuntos. Então, ele é um programa, né, onde você se desenvolve também, em termos conceituais, em termos, sem dúvida alguma, né, comportamental, de posicionamento, de como é que você conduz um grupo por 80 horas, né? Porque ao mesmo tempo que eu digo que um workshop de 4 horas é extremamente seguro, porque os líderes não dá tempo dos líderes, né? Te colocarem contra a parede, te testarem. Num treinamento de 80 horas, você tem que ter uma metodologia muito adequada, né? E você tem que estar preparado, porque senão você não dá conta do grupo, certo? O grupo te derruba, né? Isso é uma realidade, porque são 80 horas, né? Tudo o que precisa acontecer, acontece, né? E é exatamente, esses são os recursos do desenvolvimento. Então, você aprende tudo isso, certo? Você literalmente aprende tudo isso. O feedback que eu tenho, né, dos alunos da formação também é muito na linha nossa. E eles me dizem, né, nossa, eu desenvolvi a minha liderança. Né? Eu sou outra pessoa estudando, né? Entendendo o processo, como é que desenvolve, que competências são essas, o que são essas competências, eu me desenvolvi como líder, ok? Deixa eu ver a Ana. E aí você faria uma quantidade mínima de mentoria? Ah, legal, Ana, sim. Essa é uma formação que ela está gravada, certo? Por quê? Porque ela é muito extensa mesmo, assim. Então, ela está toda gravada, e ela foi toda gravada ao vivo, e aí tem uma grande vantagem, né? Porque vocês têm já as dúvidas, né, dos alunos que foram surgindo e que tendem a ser as dúvidas, né, de vocês que estão estudando. Então, ela é entregue, ela já está toda disponibilizada, né? Ela é entregue toda gravada. Mas eu vou dar para vocês 3 mentorias, certo? E nós vamos ter um grupo no WhatsApp, aonde por 3 meses eu vou acompanhar vocês, vou tirar as dúvidas de vocês e vou fazer as mentorias técnicas, certo? Então, todas as dúvidas que forem surgindo, vocês colocam no grupo, no nosso grupo exclusivo, eu respondo para vocês, né? Vocês também, eu vou auxiliando vocês na construção do conhecimento de vocês também, né? E vocês têm, então, 3 meses, eu vou acompanhar vocês e orientar vocês em relação à formação, né? E nós temos 3 mentorias, sim, Ana, 3 mentorias técnicas, ao vivo e online. Legal tua pergunta, obrigada. Certo? Não sei se vocês têm mais alguma pergunta aí, mais alguma dúvida, mas lembrando, então, esta é a última turma, né? Os meus alunos estão me cantando para que tenha mais uma, e eu já disse para eles, né, que não terá. Ela não está mais no nosso planejamento, dentro do nosso portfólio, né? Pelos motivos que eu já expliquei, né? Ela é uma formação que me demanda muito o acompanhamento de vocês, a orientação, né? Eu não acho que é qualquer um que pode fazer esta formação, né? Então, ela realmente me exige um tempo que, comercialmente falando, não vale a pena, né? Comercialmente falando, né? Eu investi tanto tempo para ensinar esta formação, né? Mas estou abrindo sim esta última turma porque eu sei do potencial desta formação, eu sei todos os meus grandes projetos. A formação 80 horas está presente. E eu ouso dizer que ela sempre é a grande responsável pela sustentação, né? Pela alavancagem e pela sustentação da mudança. Ok? Então, se você deseja, né, ter este produto extremamente diferenciado, este serviço extremamente diferenciado na sua esteira, e aí é tanto se você trabalha com micro, médias, pequenas ou grandes empresas, né, este é o momento. O link está na bio, daqui um pouco vai estar aqui embaixo no Face. Caso vocês não encontrem, é só me chamarem, certo? Que eu passo o link para vocês, porque amanhã essa oportunidade está encerrando, ok? Um grande abraço, um ótimo final de semana. Esse final de semana, deixa eu contar uma novidade para vocês. Esse final de semana eu vou estar, né, aqui com o nosso grupo Gold, aqui em Curitiba, onde nós vamos estar fazendo um grande trabalho de negócios, né, de negócios.
Mas eu vou contando para vocês, me acompanhem aí nos stories, que eu vou estar compartilhando isso com vocês, ok? E estou esperando quem quer aí, né, ter esse serviço robusto, diferenciado na sua esteira. O link está lá na bio, se não encontrarem, podem me chamar que eu passo, porque as inscrições vão só até amanhã, ok? Eu espero vocês então do lado de cá. Um grande abraço, tchau!